Glória a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. No momento são meia-noite e 25, então é bom dia, né? Mas para aqueles que irão ver esse vídeo a qualquer hora do dia ou da noite, né? Eu estou aqui abençoando em nome de Jesus. Quero compartilhar algo de Deus com a vida de vocês. Cada pessoa que Deus permite assistir esse vídeo. Eu estava aqui vendo o livro de Daniel no capítulo 13, a partir do versículo 28. E a palavra diz assim, a Bíblia, a palavra de Deus. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e a adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Isso está aqui registrado nas Sagradas Escrituras, né? No livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 28 até o versículo 30. E eu fiquei meditando porque quem disse essas palavras foi nada menos do que um rei, Nabucodonosor. E se vocês meditar, um pouco antes, né, se vocês acompanharem os capítulos mais à frente, de ser levado a pastar, a viver como um animal em um pasto, pastando, o orvalho da manhã caindo sobre as costas dele, o sereno, e ele comendo capim como animal. Sabe, irmão, nós devemos meditar naquilo que Deus traz para nossas vidas. Temos o melhor de Deus, temos a bênção de Deus, temos a misericórdia de Deus, desfrutamos de cada dia debaixo da graça do Senhor. E muitas das vezes não valorizamos aquilo que Deus tem de melhor. Em pequenos momentos, em detalhes, em circunstâncias, que muitas das vezes murmuramos, reclamamos e deixamos de valorizar aquilo que Deus nos deu. Porque se você está onde você está, é porque Deus permitiu você estar aí nesse momento. Alguns estão regozijando de momentos de uma certa paz, um certo regozijo. Outros estão em momento de luta. Luta de que maneira, irmão? Lutas em relação à saúde, a um ente querido com Covid, a um ente querido com câncer, a um familiar envolvido com droga, a um familiar envolvido com distúrbio do caráter. Todos nós temos luta, todos nós temos dificuldade. Mas o Senhor é o Deus que nomeia autoridades. O Senhor é o Deus que abate os soberbos e exalta aqueles que estão sendo humilhados e abatidos. Deus é maravilhoso. Deus tem o melhor para cada um de nós, independente da circunstância, da situação. Hoje, no dias de hoje, na sociedade onde tudo está indo para um caminho de desordem, desencaminhando aquilo que é família. Uma sociedade que o inimigo está usando os nossos líderes superiores a tentar nos conduzir para um caminho de perdição. E nós muitas vezes não percebemos. Deus é maravilhoso. Deus é glorioso.
Deus traz à existência aquilo que não existe. Mas nós temos que lembrar que Deus, por ser um Deus amoroso, o nosso Jesus Cristo Salvador, Ele é um Deus de justiça. Ele é tão perfeito que Ele permite que você plante aquilo que você escolher plantar. Ele te dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolher aquilo que você quer plantar, pela misericórdia e o amor dele. Mas Ele também é justiça. E Ele é tão justo que você só vai colher aquilo que você semear. Aquilo que você plantar, você vai colher. Nos dias de hoje, o que nós temos plantado, o que você tem plantado em relação às pessoas, ao seu semelhante. Pessoas que estão passando dificuldade, necessidade. Nós aí tivemos um feriado prolongado e algumas pessoas estão passando por muita luta, outros estão tendo a possibilidade de estender a mão e de poder auxiliar e ajudar alguém que está passando por uma fase difícil. Mas opinam aí, como eu moro aqui na cidade de São Carlos, às margens da rodovia Washington Luiz, fluxo de carros passeando, viajando, pessoas indo para a praia, indo, para o Nordeste, indo lá para a Bahia, desfrutando. Amém. Cada um busca aquilo que há no seu coração para poder desfrutar do melhor dessa terra. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que olhar para o nosso semelhante com misericórdia. Pessoas estão passando por dificuldade, por necessidade. E são muitas pessoas. Olha, irmão, temos que quebrantar o nosso coração. Não precisamos chegar numa circunstância como o rei Nabucodonosor, que antes reconheceu a soberania de Deus, vendo Deus livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, cuja qual ele queria que esses homens se ajoelhassem diante da imagem, da estátua construída por ele. E ninguém, irmão, é digno de que você se ajoelhe perante uma imagem que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não se defende. Deus é soberano e absoluto. Deus é único, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Esse Nabucodonosor, esse mesmo rei que declarou, que a casa de qualquer um que se levantasse contra o Deus do impossível, Deus vivo, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, fosse transformado em um monte de entulho. E ele mesmo declara: pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Não existe outro. Não existe outro. Mas ele precisou chegar ao ponto, logo no capítulo seguinte, capítulo 4, capítulo 5, leia de Daniel, você vai ver que ele foi levado ao abate. Ele foi levado a ser humilhado, se tornando como um animal, comendo do capim, pastando, até o momento em que ele reconhecesse realmente que havia somente um Deus, o Deus vivo e maravilhoso. Só há um Deus. Só há um Deus que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. O Senhor Jesus nos visualizou na cruz do Calvário gemendo, com as mãos pregadas. Antes, tendo passado pela via dolorosa, com 40 chibatadas menos uma, por causa dos meus e dos seus pecados, sendo zombado, e colocaram nele uma coroa de espinho, que cravaram na sua fronte, na sua cabeça, sendo cuspido na face, sendo o Rei dos Reis, não retribuiu com o mal, mas com o bem aquilo que te fizeram mal. Aquele que pegou uma cruz e carregou, e aquela cruz era minha e era sua.
e pagou o preço. E quando chegou lá no Gólgota, aonde ele foi pregado, aonde ele foi crucificado, por mim e por você, sabendo que nós somos falhos, cheios de defeitos, sabendo que muitas vezes nós nos deixamos nos levar por palavras ao vento de pessoas que nem mesmo têm uma vida que possa te servir como exemplo de vida. Pessoas que estão perdidas no vício, na bebida, pessoas que têm seus lares destruídos, pessoas que não têm condições de poder servir de exemplo para você ou para mim, para poder nos exortar. Mas Jesus olhou com misericórdia, sabendo que nós seríamos ingratos, idólatras, beberrões, mentirosos, que nós iríamos nos prostrar diante de imagens que não conseguem se defender, imagens que não têm nenhuma ação física, mas que nós não deixamos nos levar por momentos e pela emoção, e não pela fé. E a emoção não agrada a Deus, mas a fé é a única coisa que alegra o coração do Senhor. Deus tem algo de bom para você, independente de religião, independente de ministério, de etnia, de raça, de cor. Deus tem o melhor para você. Deixa Deus te usar. Deixa Deus cuidar de você. Como Deus me usar? Deus quer te usar para abençoar vidas. Quando algumas vezes você vai amaldiçoar alguém ou você vai criticar, abençoa. Dá uma palavra de autoestima. Determina a bênção na vida daquela pessoa, por mais problemática que ela seja. Demonstre o melhor que você tem em você através da pessoa de Jesus Cristo. Nós devemos amar o nosso semelhante. A palavra de Deus diz: orai por aquele que te persegue e amai os vossos inimigos. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Você decide. Você escolhe amar alguém. Então escolha, acima de tudo, independente da circunstância, da dor, da aflição que você está passando, escolha amar a Deus. Escolha amar aquele que morreu na cruz do Calvário por você e se entregou por amor de você, para que as bênçãos, para que aquilo que você tem pedido em orações, em rezas, venham à existência através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Medite nessa palavra. Amém? Glória a Deus, eu quero orar por você. Pai, te louvo, te glorifico por essas vidas. O Senhor permitiu, Pai, assistir nesse momento essa live. Entra com provisão naquilo que eles mais necessitam e traz a existência aquilo que eles têm pedido, Pai, com lágrimas, com dor, com angústia. Alguns já desistiram, estão frustrados e decepcionados com as circunstâncias, com a situação. Alguns disseram: o Senhor me abandonou. Mas se faça presente através do Deus Espírito Santo na vida dessa pessoa e traz à existência os teus sonhos sobre a vida dela. Pai, o Senhor é fiel e justo para cumprir com a tua palavra. Abençoa essas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, o dia, que eles possam desfrutar do melhor desse dia que se chama hoje. No nome de Jesus, Pai, nós oramos, te agradecemos. Amém, meu irmão? Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a você que me ouviu, que ouviu a voz do Espírito através dessa live, no nome de Jesus Cristo. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.